Um canal feito pra você. Aqui você se vê na TV. Amigos do esporte, muito boa noite. Está no ar o Esporte na TV, nosso encontro diário na TV NH. A partir de agora vamos falar de esporte. Nós que estamos chegando num patrocínio de TIM 2 horas para melhor servir aqui na cidade de Novo Hamburgo, na rua Joaquim Nabuco 667, esquina Magalhães Calvete, bem no centro de Novo Hamburgo. E a Forrotec, põe o pé no macio, 27 anos de soluções inteligentes. Como todas as quartas-feiras já é tradicional, está ao meu lado a Jéssica. Boa noite, Jéssica. Tudo bem? Boa noite, Valdir. Boa noite, telespectadores. Tudo certo, tudo bem. Tudo tranquilo. Só lembrando que hoje nós temos mais uma rodada do Campeonato Gaúcho, né? O Novo Hamburgo, a partir das 20 horas e 30 minutos, joga no Estádio dos Eucaliptos, lá em Santa Cruz, contra a Avenida. O Aimoré joga aqui no Cristo Rei hoje contra o Cruzeiro. O Veranópolis, que ganhou do Grêmio no último sábado, joga em casa contra o São Paulo. São Paulo, que terá a estreia de Benhur, né? Que eu tinha apostado que a partir da terceira rodada ele já estava empregado e errei, porque ele se empregou a partir da quinta rodada só. Ele acertou com a equipe do São Paulo que demitiu o Toquinho e já são dois treinadores também. A equipe do União Frederiquense estreou hoje o Beto Campos. E União Frederiquense e a equipe do Lajadense empataram em 1-1. O jogo foi às 17 horas hoje. Teremos então, além de Avenida e Novo Hamburgo, Aimoré e Cruzeiro, Veranópolis, São Paulo, Brasília e São José. E às 22 horas jogam Grêmio e Passo Fundo, lá no Vermelhão da Serra, jogo esse que a televisão passa direto. E amanhã, às 19 horas e 30 minutos, nós teremos o clássico da Polenta, Caxias e Juventude e Caxias. O jogo entre Internacional e Ipiranga ficou para o dia 1º de abril. Não é o 1º de abril, mas é o 1º de abril, né? O jogo do Internacional. O 1º de abril foi ontem. O Internacional acabou estreando com derrota de 3-1. O Internacional, quando ficou preocupado com a falta de ar e outras coisas, levou 2 gols de Gerim. Quando ele viu que aquilo não é tão feio assim, a falta de ar, e que não era tanto, começou a correr e quase que buscou empate, né? Descontou para 2-1 e aí depois a equipe do Stronger fez o terceiro gol, fazendo 3-1 em cima do Internacional na estreia da Libertadores das Américas. E hoje, lógico, tem jogão também pela Libertadores, o clássico aqui do Brasil entre Corinthians e São Paulo no Itaquerão. Não vai ter ônibus nem trem, nada especial hoje. E aí o São Paulo já tinha fretado 60 ônibus para levar sua torcida para o Itaquerão, para ter torcedor lá no jogo hoje, Corinthians e a equipe do São Paulo. Mas muitas notícias hoje do rugby. Vamos lá para as notícias, porque depois do intervalo nós temos o secretário de Esporte e Cultura aqui de Novo Hamburgo falando aí da Copa do Campeonato Série Ouro e Série Prata de futsal, que vai iniciar em seguida. Tá certo, então vamos às nossas informações sobre o rugby, esse esporte que está em franco crescimento aqui no estado do Rio Grande do Sul e no nosso país, e também está em evolução, né, em todos os cantos do mundo. Mas então vamos às informações sobre o Campeonato Brasileiro de Rugby, o Campeonato de Sevens, que ocorre neste ano de 2015 e que houve algumas mudanças para este ano. Até o ano passado, esse campeonato ele fechava o calendário da CBRU, da Confederação Brasileira de Rugby. Porém, para este ano, houve uma mudança e o Campeonato Brasileiro de Sevens vai abrir o calendário da Confederação Brasileira de Rugby. E já foram definidas as equipes e as chaves que
vão disputar esse campeonato, que antes, além de ser conhecido como Campeonato Brasileiro de Sevens, ele também era conhecido como Brasil Sevens. Porém, este ano também mudou a nomenclatura deste campeonato. Ele vai se chamar Super Sevens Masculino 2015. Então, algumas mudanças que a Confederação Brasileira de Rugby está fazendo para essa modalidade do esporte neste ano de 2015. E esse campeonato ele vai ser da seguinte forma: vai ocorrer um torneio qualificatório que vai acontecer neste final de semana na cidade de Florianópolis, em Santa Catarina. E os 3 melhores colocados deste qualificatório vão estar automaticamente classificados para disputar as 2 fases que vão ocorrer posteriormente. A primeira, que vai ocorrer no município de Ivoti, aqui bem pertinho de nós, né, aqui no Vale dos Sinos, que o Brumers vai estar... do Brumers, né? Exatamente, o Brumers vai estar sediando essa primeira fase, que vai ocorrer nos dias 28 e 1º de março, e a segunda fase vai ocorrer em São Paulo, e a cidade ainda está para ser definida, não foi definida a cidade que vai sediar essa segunda fase. E o Brumers vai disputar esse qualificatório ali em Santa Catarina, neste final de semana. Então, vamos torcer para os nossos bravos guerreiros. Quer dizer que ele tem que estar Sinos. classificado, porque ele pode sediar e não está participando. Pode acontecer isso, infelizmente pode acontecer isso. Mas então a gente vai estar na torcida para os nossos guerreiros conseguirem essa classificação e continuarem nesse campeonato de Sevens neste ano de 2015. Neste ano vão participar 16 clubes, sendo eles 12 clubes fixos, com vaga garantida nos 2 torneios, entre eles os 3 primeiros colocados deste qualificatório que vai ocorrer neste final de semana em Florianópolis, em Santa Catarina, e mais 4 clubes convidados. Então, essa vai ser a fórmula deste campeonato deste ano. Os clubes fixos já foram pré-definidos. Serão o São José de São Paulo, o Niterói do Rio de Janeiro, Uberlândia de Minas Gerais, o Curitiba do Paraná, o Desterro de Santa Catarina, o Serra, aqui do Rio Grande do Sul, o SPAC de Santa Catarina, o Jacareí de São Paulo e o Chapecó de Santa Catarina. Esses são os clubes fixos que vão disputar esse campeonato também. O título nacional será decidido por meio de somatória das 2 etapas, que serão realizadas em fevereiro e março. Essas 2 etapas, a primeira que vai ocorrer nos dias 28 e 1º de março, aqui no município de Ivoti, e a segunda que ainda está para ser definida, a cidade, que vai ocorrer no estado de São Paulo. Então, o time que somar o maior número de pontos vai ser automaticamente, vai receber o título desse campeonato deste ano, de Super Sevens masculino. Muito bem, tá aí. Então, em atividade, no dia 28, muita adrenalina, então, na busca de uma vaga. A gente está na correria agora, né? Final de semana, os meninos estão embarcando agora na sexta-feira para Santa Catarina e vamos estar na torcida, né? Para que eles consigam essa classificação, para que no dia 28 de fevereiro eles estejam ali no município de Ivoti, defendendo as suas cores e defendendo mais um título para o Brumers. E os grupos deste qualificatório deste final de semana já foram definidos. O Brumers vai enfrentar o BC Rugby de Santa Catarina, o Band de São Paulo e o Aurora do Ceará. O grupo B conta com o Ilhabela de São Paulo, o Joaca de Santa Catarina, o Poli de São Paulo e o Tapera de Santa Catarina. O grupo C conta com Campo Grande de Mato Grosso, o Pasteur de São Paulo, o Criciúma de Santa Catarina e o Cuiabá do Mato Grosso. Legal. Então aí as notícias então, dessa competição que acontece então nesse fim de semana já e o Bruno já participando, né? Exatamente. Bom, e definida também a lista de atividades da seleção? Exatamente. Vamos botar um pouquinho de seleção aí no assunto, não? Vamos botar um pouquinho de seleção no assunto, ainda mais porque nós temos alguns gaúchos que foram chamados para defender a amarelinha agora nesse primeiro semestre de 2015 até o mês de setembro. E esses atletas foram chamados para os treinos do dia 20 a 22 de fevereiro,
para o Sul-Americano de Rugby 15, que vai ocorrer do dia 21 de abril a 10 de maio, e para os amistosos que vão ocorrer durante esse primeiro semestre até o mês de setembro. Os gaúchos que foram convocados para a seleção de Rugby 15 foram os seguintes: o Bruno Carvalho, o Mantegão, do San Diego, de Porto Alegre, o Bruno Regnati, o alemão, do Charrua, também de Porto Alegre, o Igor Gomes, o Minas, também do Charrua, o Jardel Vettorato. Então, parabéns, Jardel, por mais essa convocação. O Jardel, que já é figurinha carimbada na Seleção Brasileira de Rugby. Então, mais uma vez convocado, mais uma vez o trabalho sendo celebrado pelo técnico da Seleção Brasileira. E o Maurício Frison, do Farrapos, de Bento Gonçalves. Foram esses os gaúchos selecionados. O Frison deve ter ocasionado um frisão lá no Farrapos, né? Frison. Exatamente. E esses foram, então, os gaúchos selecionados para esses treinamentos que vão ocorrer do dia 20 a 22 de fevereiro, o Sul-Americano, que vai ocorrer dos dias 21 de abril a 10 de maio, e os amistosos que a equipe vai disputar agora neste primeiro semestre. E também trazendo outra informação muito importante, que é sobre a atualização da CNRU. Tu já tinha falado semana passada, mas vamos reforçar, porque é interessante, pessoal, para registrar, para realmente o time ter condições de participar de competições da federação, né? Exatamente, é muito importante, não só para isso, mas também porque os dados fornecidos nesse cadastro nacional, eles serão importantes para que a CBRU, a Confederação Brasileira de Rugby, possa projetar as próximas estratégias para o crescimento do rugby aqui no Brasil. Então, é muito importante, cada um fazendo a sua parte. O rugby, com certeza, vai ter um crescimento muito significativo, e que já está tendo, né, mas alcançará um patamar muito maior, digamos assim, no cenário nacional. E também é importante para que os clubes possam se enxergar também, né? Ver as suas deficiências, ver aonde precisa de maior investimento, né? Então, é importante. A atualização da CNRU, a CNRU, que é o Cadastro Nacional de Rugby, ela precisa ser feita pelo site cadastro@brasilrugby.com.br. Desculpa, esse é o e-mail, desculpa. O site para atualização dessa CNRU, você que é presidente ou faz parte de diretoria de algum clube de rugby, mesmo que o seu clube não vai disputar nenhum tipo de campeonato, você entra no seguinte site. Agora eu vou dar o site certo, vamos lá. Semana que vem nós vamos botar, semana que vem tu dá ali pro nosso amigo Rodrigo e ele vai colocar para nós na semana que vem. Falha nossa, né? Deveria ter feito isso hoje. Mas vamos lá. O site para que você entre e faça esse cadastro, a atualização da sua equipe é o seguinte: www.brasilrugby.com.br/CNRU. www.brasilrugby.com.br/CNRU. Ali você vai ter todas as guias para atualização dos cadastros dos seus atletas, da sua equipe, suas categorias. É importante todas as categorias serem cadastradas, desde o infantil até o adulto. E se você tiver alguma dúvida quanto ao preenchimento desse cadastro, você pode enviar um e-mail para o seguinte endereço: cadastro@brasilrugby.com.br. cadastro@brasilrugby.com.br. Manda um e-mail ali que o pessoal vai estar fornecendo todas as informações que você precisar. E vamos de Campeonato Gaúcho? Já vamos emendar o Campeonato Gaúcho? Vamos lá. Que... Então tá, vamos então de Campeonato Gaúcho de Rugby. O tempo é meio corrido, está meio corrido hoje. Hoje está corrido, né? Corrido, porque a gente tem bastante coisa, né? É o Carnaval, né? Então, Carnaval, o pessoal chega... Daqui a dia nós entramos nisso. Tá certo, então vamos lá. Campeonato Gaúcho de Rugby, que vai iniciar agora em março, no dia 14 de março, e ele segue até o dia 4 de julho. Este Campeonato Gaúcho, ele vai contar com os seguintes clubes da primeira divisão e também da segunda divisão. Nós temos essas categorias, digamos assim, do Campeonato Gaúcho de Rugby, assim como tem no Campeonato de Futebol. Nós temos a primeira divisão e a segunda. Na primeira divisão, estarão disputando o título deste ano o Farrapos de Bento Gonçalves, o Centauros de Estrela, o Serra de Caxias do Sul, o Brumers de Ivoti, o Charrua de Porto Alegre e o San Diego de Porto Alegre. Na segunda divisão, estarão disputando uma vaga, digamos assim, ao acesso à primeira, e o título também, o
Valkyrians de Caxias do Sul, o Guasca de Porto Alegre, o Planalto de Passo Fundo, Lanceiros de Canoas, o Osório de Osório e o Universitário de Santa Maria. Esse último clube ele faz parte da Universidade de Santa Maria. E o Brumers estreia no dia 14 de março contra o Serra, lá em Caxias do Sul. E ele estreia em casa, vai ter seu primeiro jogo do Campeonato Gaúcho de Rugby em casa, no dia 21 de março, contra o Farrapos de Bento Gonçalves. Então, todos estão convidados para prestigiar o nosso time aqui do Vale dos Sinos e irem até o Estádio Municipal de Voti e assistirem essa partida de rugby, que vai ser uma partida muito emocionante e muito pegada. Os times da Serra contra o Brumers, e não só contra o Brumers, mas os times da capital, são partidas bem pegadas. Né, ver um esporte diferente, um esporte que está começando agora aqui no nosso Vale, mas que já tem bastante adeptos, né? Exatamente, temos muitos adeptos aqui no Vale dos Sinos. Sabe como é que foi a peneira lá, o pessoal que foi, procuraram bastante? Tem alguma ideia de... Sim, nós tivemos algumas meninas que começaram a treinar. Até amanhã começa o treino do feminino, para valer, o treino 2015. O feminino é aqui em Novo Hamburgo? Aqui em Novo Hamburgo, no Grêmio Atiradores. Começa às 6h30 da tarde, então quem tiver interesse também de participar, pode ir direto no Grêmio Atiradores. Na sede campestre ali na Rondônia. Né? Exatamente, os treinadores estarão ali, o pessoal estará ali, então todos estão convidados. E foi muito legal, foi um saldo muito bacana, pais de atletas também vieram praticar o esporte, foi uma tarde muito interessante, a tarde do sábado. Muito bem, eu gostaria de agradecer a Jéssica, hoje a gente não conversou muito, deixamos ela ler e falar, que ela tinha bastante matéria, até porque semana passada ela veio, acabou ficando algumas matérias para trás. Então é isso aí, ó. Toda quarta-feira a Jéssica vai estar dando aqui as informações de campeonato, de o que está acontecendo, federação, né? E hoje, lógico, a gente vai dividir o tempo da Jéssica, até porque o secretário municipal de Esporte e Cultura de Novo Hamburgo veio aqui para falar de futsal da Série Ouro e Série Prata, competição que começa nos próximos dias. Eu agradeço mais uma vez a tua presença e antes de tu pedir, peça os nossos comerciais aí, né? Então tá certo. Quero agradecer mais uma vez esse espaço cedido para o nosso esporte e uma boa noite para os nossos telespectadores. Até semana que vem e roda os comerciais aí, Rodrigo.